Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, vídeo de curiosidade que vocês sempre estão me perguntando lá no Instagram. 5 motivos porque eu acredito no pós-tribulacionismo. Ou seja, que Jesus vem uma única vez no final da grande tribulação. E o último motivo você precisa ouvir. Então segura aí que já vamos começar o nosso vídeo de hoje. Mas antes, já gostaria de pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, já ir deixando aí a sua curtida, né, o seu like. E, por favor, não deixe de deixar um comentário. Mesmo que você discorde de mim, não tem problema algum. Deixe aqui o porquê você não acredita nisso que eu vou expor aqui no vídeo de hoje, tá bom? Quero ver a sua opinião. E compartilha também esse conteúdo aí para pessoas que gostam desse tema que está relacionado sobre a volta de Jesus Cristo de Nazaré e o nosso encontro com ele. Bom, tendo falado isso, vamos começar então aqui. O primeiro motivo porque eu sou pós-tribulacionista. Lembrando que eu já fui pré-tribulacionista também. Eu fui criado dentro da Assembleia de Deus e geralmente dentro da cristandade brasileira, quando você tem um contato de conhecimento sobre a volta de Jesus Cristo, na sua maioria, ou na maioria das vezes, você tem o primeiro contato aprendendo aquilo que é chamado de pré-tribulacionismo, né? Que Cristo volta 2 vezes, uma vez para a igreja, uma outra vez no final da grande tribulação, ou uma vinda em 2 fases. Mas a minha ideia não é rebater ou refutar, vou falar por que eu acredito que ele só vem uma vez. Primeiro motivo ele é muito simples. Você não acha no Novo Testamento, em lugar algum, Jesus Cristo prometendo, ensinando que voltaria 2 vezes ou uma vez em 2 fases. Isso não existe no Novo Testamento. Aliás, em Mateus 24, verso de 29 a 31, Jesus Cristo de forma categórica, isso aqui não é nem interpretação, só você ler na sua Bíblia aí, Mateus 24, do 29 ao 31, ele diz com todas as palavras, depois daqueles dias de grande tribulação ou aflição, dependendo da Bíblia, verás o sinal do Filho do Homem nos céus, e ele dará ordem aos seus anjos para que recolha dos 4 cantos do vento seus escolhidos. Olha aí, não existe, eu acho que texto mais claro sobre a volta de Jesus Cristo do que esse. Ele mesmo afirmando como ele vem. Ele diz que vem depois do dia de grande aflição ou tribulação. E ele diz que na vinda dele tem anjos. As tribos da terra verão, se lamentarão. Então aqui você já fica mais do que claro que Cristo não promete vir 2 vezes. Ele está prometendo vir uma única vez. Segundo motivo, primeiro, Jesus Cristo não prometeu vir 2 vezes. Está prometendo que vem uma única vez depois da tribulação ou da aflição. Segundo motivo, porque eu acredito que Jesus vem uma única vez e depois da grande tribulação. Segundo motivo, ele é muito simples. Sempre a igreja sofreu tribulação e perseguição e aflição. E aqui Jesus Cristo, dentro desse contexto que eu acabei de citar de Mateus 24, ele deixa claro que vem depois da aflição ou tribulação. E o apóstolo Paulo, que falou muito também sobre a volta de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 6 ao verso de número 7, ele também deixa claro que Jesus Cristo, ele vem para livrar aqueles que estão sendo atribulados e colocar em tribulação aqueles que estão atribulando a igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo deixa claro que Cristo vem para nos livrar da tribulação. Ué, se ele vem para livrar o seu povo, a sua igreja da tribulação, é porque a igreja está na grande tribulação. E o contexto aqui está atrelado à volta de Jesus. E o mais curioso aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 1, do verso 6 ao 7, se você analisar, o apóstolo Paulo está falando as mesmas coisas que Jesus está falando em Mateus 24, 29 a 31. O apóstolo Paulo fala de tribulação, ele fala da volta de Cristo e ele fala de anjos também relacionados à volta de Cristo. Analisa aí, é só você ler. Então, o segundo motivo porque eu acredito que Jesus vem no final é que a igreja sempre passou por aflição e tribulação. E agora, nesse contexto também você vê claramente que Cristo vem para tirar a igreja da grande tribulação e colocar em tribulação aqueles que estão perseguindo, ou seja, o anticristo e a sua trupe, a igreja de Cristo. Tá muito claro isso na Escritura. Terceiro motivo porque eu sou pós-tribulacionista. Os próprios anjos de Jesus Cristo testificam que ele vai vir visivelmente.
todos vão ver a vinda dele. Isso está muito claro. E na onde você consegue comprovar isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 11. Na ascensão de Jesus, quando ele está sendo recebido ao céu, e a igreja está ali observando, uma grande multidão observando Jesus Cristo ascender ao céu. Anjos aparecem quando Cristo é envolto em nuvens e diz: da mesma forma que vocês vistem ele ir, ele vai voltar. Visivelmente, todos que estavam ali estavam vendo Jesus Cristo ser recebido no céu e subir aos céus. E os anjos dizem que da mesma forma ele vai voltar de forma visível, todos vendo, de tal forma que em aos Hebreus, capítulo 9 e verso de número 28, está escrito o seguinte, que Cristo aparecerá a segunda vez. Só pode aparecer aquilo que é visível. Se tem uma aparição é porque vai ser visível. Não tem como algo aparecer e ser invisível. Então o próprio escritor de aos Hebreus, fazendo coro aqui com Atos 1 e verso 11, com as palavras dos anjos, ele diz que Cristo vai aparecer. Então é algo visível. Segunda vez, não vai ser duas vezes não. Ou seja, a ideia é que ele já veio uma vez e agora que o escritor dos Hebreus diz que ele vai vir uma outra vez. Então não é duas vezes. Olha o texto, analisa aí. Aos Hebreus capítulo 9, verso número 28. Ele aparecerá a segunda vez. Então ele veio uma vez e vai vir a segunda vez. Não tem duas vindas. Esse também é um dos motivos que também o apóstolo João, em Apocalipse capítulo 1, verso 7, vai fazer cor aqui com os anjos, com o escritor de aos Hebreus, falando o seguinte: eis que ele veio sobre as nuvens e todo olho o verá. Então a próxima vinda de Cristo é visível. Tá aqui os textos que eu estou citando para você. Não é nem interpretação, é só ler os textos. Quarto motivo que eu acredito que Jesus só vem depois da grande tribulação e por isso eu sou pós-tribulacionista. É que antes de Jesus Cristo aparecer, voltar para arrebatar a sua igreja, tem acontecimentos que precisam acontecer. E um desses é o que eu estou citando aqui, que é a grande tribulação. E além da grande tribulação, que aponta para a volta de Jesus Cristo, e todas aqueles princípios de dores que está em Mateus 24 nos primeiros versos, ainda tem a manifestação do anticristo. É isso que o apóstolo Paulo ensina em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Ele diz com todas as palavras: a volta de Jesus não será assim, sem que antes da volta dele, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, aquele que se levanta contra Deus e se opõe a Deus e tudo que se chama ao nome de Deus ou envolve culto de adoração a Deus. E o anticristo, ele vai aparecer para perseguir a igreja de Cristo e também roubar ou tentar roubar o lugar de Cristo, buscando adoração para si. E aqui fica a pergunta: o nome desse personagem não faz sentido ser chamado de anticristo se a igreja de Cristo não estiver aqui. Quem são hoje os representantes de Cristo na terra? A igreja de Cristo Jesus. Se a igreja não vai estar aqui no período da grande tribulação, o nome dele não poderia ser anticristo. Deveria ser antissemita ou antirreligião, mas ele é chamado de anticristo porque ele se opõe à igreja de Cristo e tentará usurpar o lugar de Cristo, sentando no trono e buscando adoração para si. Então, o quarto motivo porque eu acredito que a igreja estará aqui é que o anticristo tem que se manifestar para perseguir a igreja e tentar ser adorado pelo povo de Deus e por toda a humanidade como se fosse o próprio Cristo. Beleza? Quinto e último motivo deste vídeo, porque eu acredito que Cristo só vem no final da grande tribulação. Teriam outros muitos motivos, mas aqui eu quero trabalhar só 5. A volta de Jesus não é secreta. Não existe nem o termo secreto na Bíblia. Eu acho que por tudo que eu falei aqui, já fica claro que é visível a volta dele. O quinto motivo é que eu não acredito que a volta de Jesus será secreta, que ninguém verá, será um rapto secreto. Não! Na volta dele, como ele mesmo diz, lá em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala que vai ter soar de trombeta, também isso está em 1 Coríntios capítulo 15. Então tem barulho de trombeta, tem voz do arcanjo como está em Tessalonicenses, tem alarido como está em Tessalonicenses, tem anjos envolvendo a volta dele. E em Mateus 24 também fala que as nações, os povos vão prantear, vão chorar na volta dele. Então, como que pode ser secreto todo esse evento? Então, eu não acredito que a volta de Jesus Cristo é secreta. E esse é o quinto motivo deste vídeo, o porquê eu acredito que Jesus vem no final da grande tribulação.
teríamos outros muitos motivos para trazer aqui o porquê eu não sou mais pré-tribulacionista e sou pós-tribulacionista. É por conta da própria Bíblia. E isso daqui não é uma afronta aos meus irmãos pré-tribulacionistas que continuam acreditando que Cristo vem antes da grande tribulação. Não tenho problema nenhum com isso. Só deixei de crer nisso e acreditar nesses textos aqui que me ensinam claramente que Cristo vem no final. E você? No que você acredita? Que ele vem antes da grande tribulação, ele vem no meio da grande tribulação ou vem no final? Deixe seu comentário aqui e deixe também um comentário para o próximo vídeo. Até a próxima com a graça de Cristo Jesus.